tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Hoje teremos como pauta o requerimento 220 de 2018, em que o assunto é explanar sobre a implantação de protocolos, fornecimento e retirada de itens do REMUME para atendimento de saúde mental. Gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, agradecer a presença aqui dos representantes da Secretaria de Saúde, em nome aqui da secretária adjunta, senhora Goretti, agradeço a presença de vocês, a presença aqui da senhora Cacildo, que é a técnica legislativa. A convidada, a senhora Débora Vitória Alexandrina Lisboa Vilela, que é diretora da Escola de Enfermagem Venceslau Braz, ela não poderá estar presente por motivos de compromissos trabalhistas, então ela não vai poder comparecer. Antes de darmos início, então, à pauta propriamente dita, gostaria que a senhora Cacildo fizesse a leitura das atas das reuniões anteriores. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 24ª reunião ordinária, aos 10 dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kênia Augusto Maia e Ricardo Fonseca Tamo Zambrana. Desculpa. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 25ª reunião ordinária. Aos 17 dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kênia Augusto Maia, Ricardo Fonseca Tamo Zambrana e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Lemos do Vale Ferreira assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 23ª reunião da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, expôs o ofício número 202, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando adiantamento de audiência pública para apresentação do quadrimestre anterior pelo gestor do Sistema Único de Saúde, SUS. Após discussão, a comissão deliberou pela audiência pública para o dia 7 de novembro, às 14 horas, no plenário desta casa. A comissão deliberou por requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde, para que a Secretaria Municipal de Saúde forneça informações referentes às manutenções dos veículos que são utilizados para o transporte dos pacientes em tratamento de hemodiálise, especificando placa, data, valores, gastos. A reunião que explanará sobre esse tema ficou agendada para o dia 14 de novembro. Após, o vereador Ricardo Zambrana apresentou o relatório de serviços prestados no pronto-socorro do Hospital de Itajubá e da Santa Casa de Itajubá. O relatório foi analisado e aprovado pelos membros presentes. O vereador Ricardo Zambrana apresentou documentos e colocou em discussão a denúncia recebida onde constava que o secretário municipal de saúde exercia cargo de professor na Faculdade de Medicina. Este vereador ressaltou que o problema foi solucionado, porém quer convidar o secretário de saúde para prestar esclarecimentos dessa casa em uma reunião desta comissão. A comissão deliberou por requerimento ao Conselho Municipal de Saúde para fornecimento do relatório conclusivo sobre o atendimento número 2227-596, referente à suposta denúncia. O vereador Ricardo Zambrana apresentou denúncia sobre a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde que utiliza o SUS no município de Itajubá para realizar seus exames e consultas, sendo ela residente em outro município. A comissão deliberou por requerimento à Secretaria Municipal de Saúde para que forneça informações referentes a exames e consultas especializadas realizadas pela secretária adjunta. Em seguida, o presidente apresentou requerimento de autoria do vereador Fabrício Machado para que essa comissão analise e torne pública a sua posição, contrária ou não, à aprovação do projeto de lei número 9.482/2018, de autoria do deputado federal Ronaldo Martins, do PRB, do Estado do Ceará, que pretende alterar a lei número 5.991/1973, a fim de autorizar os supermercados e estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos isentos de prescrição médica. Em discussão com o assessor jurídico, Dr. Gustavo Max, a comissão concluiu por melhor estudo do tema e em uma próxima reunião essa comissão dará sua conclusão.
Nada mais havendo tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada essa Casa Legislativa. E lavou-se presente ato que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de outubro de 2018. Só uma informação que ali foi dito que a audiência pública será realizada no dia 7 de novembro, às 2 horas da tarde. E aí, posteriormente à reunião, foi entrado em contato com o secretário de Saúde, onde ficou afirmado que essa audiência será no dia 7, mas às 19 horas da noite. Ok? Tá, só uma correção em relação ao ato. Alguma outra observação? Não? Então, por 3 votos favoráveis, esse ato está aprovado. A leitura da próxima ata. Ata da 14ª reunião ordinária, aos 10 dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Augusto Maia e Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana. Ausente, vereador Jorge Andrade, por motivos pessoais. Presentes, os seguintes convidados da Secretaria Municipal de Saúde: Jamile Tatiane de Oliveira, Karina da Costa Sassi Bortolotti, Milene Aparecida Guiar Vilas Boas, Paula Gonçalves Ribeiro, Maria Gorete Parada Oliveira, Maria Bacelar. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, que teve como tema a explanação sobre o fluxo de atendimento de cirurgia bariátrica no município de Itajubá. A secretária adjunta de Saúde, senhora Maria Gorete, juntamente com sua equipe, apresentou o protocolo municipal da linha de cuidado bariátrica, que foi desenvolvido de forma multiprofissional com todos os setores e áreas envolvidas. A senhora Karina da Costa apresentou as diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária na rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. A reunião contou com a presença de pacientes operados que relataram transtornos como a falta de exames, não marcação de cirurgias reparadoras, ausência de acompanhamento psicológico e saúde básica. A comissão deliberou por requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a lista de pacientes que aguardam a cirurgia reparadora a serem realizada em Poços de Caldas, juntamente com as respectivas datas em que foram realizadas cirurgias bariátricas, dados de identificação dos 3 pacientes que foram chamados para retorno e não estavam aptos para a continuidade do preparo dos procedimentos. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer do relator, projeto de lei número 4327, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o mês de Julho Verde e das outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Kenner Maia e Wilson Batista. Em seguida, o presidente relata o ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, comunicando que os representantes dessa secretaria não poderão comparecer na reunião do dia 17 de outubro, devido a compromissos agendados anteriormente. O vereador Ricardo Zambrano sugeriu que nessa data fosse colocado como pauta relatório dos pronto-socorro de Itajubá e o requerimento número 262, de autoria do vereador Fabrício, para que essa comissão analise o projeto de lei número 9.482/2018, de autoria do deputado federal Ronaldo Martins, do PR do Estado de Ceará, que pretende alterar a Lei 5.991/1973. Este vereador relatou que recebeu queixas sobre as péssimas condições do veículo que transporta os pacientes de hemodiálise. Assim, a comissão deliberou por requerimento solicitando da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, informações das manutenções desse veículo. Em seguida, relatou o recebimento de 2 denúncias, uma sobre o secretário de Saúde, que daria aula na Faculdade de Medicina, e outra relacionada à secretária adjunta, que reside em Delfim Moreira, porém utiliza de exames e consultas especializados no município de Itajubá. Essas denúncias serão pautas da próxima reunião. Nada mais havendo tratar, senhor presidente, deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se presente ato que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de outubro de 2018. Vereador Zambrano, com observação. O vereador Jorge não estava presente, o vereador Wilson também não se encontra hoje. Então, com 2 votos favoráveis, a ata está aprovada. Antes de darmos início, então, só gostaria aqui de fazer a leitura de um parecer ao projeto de lei 4325, em que se trata e que determina que seja instituído o cartão de identificação para pessoa com transtorno de aspecto autista no município de Itajubá e dá outras providências, né, de autoria aqui do vereador Ricardo Zambrano. Então, gostaria que o vereador Jorge acompanhasse para que pudesse dar seu voto.
Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, parecer do relator ao projeto de lei 4325/2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4325 de 2018, que determina que seja instituído o cartão de identificação para pessoa com transtorno de aspecto autista no município de Itajubá e da outras providências de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tamo Zambrano. A proposição visa a atenção integral e acessibilidade aos serviços públicos e o cartão de identificação referido deverá conter nome completo, número da carteira de identidade ou registro geral e endereço, nome e telefone do cuidador ou responsável, alergias a medicamentos e tipo sanguíneo, grau de intensidade do transtorno, medicação e tratamento realizado. Parecer do relator. O transtorno do aspecto autista engloba diferentes síndromes marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico com 3 características fundamentais, que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente. São elas: dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O autista pode ter em seu comportamento hiperatividade, agressões, impulsividade, irritabilidade, repetição de palavras e de ações. As pessoas com transtorno de aspecto autista podem ser afetadas com diferentes intensidades. Não faz muito tempo, o autismo era considerado uma condição rara, que atingia 1 em cada 2.000 crianças. Hoje, as pesquisas mostram que 1 em cada 100 crianças é portadora do espectro, que afeta mais os meninos do que as meninas. Em geral, o transtorno se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. Hoje, são diagnosticados mais de 150.000 casos de autismo por ano. O diagnóstico é essencialmente clínico. Baseia-se nos sinais e sintomas e leva em conta os critérios estabelecidos pelo DSM-4, Manual Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, e pelo CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças da OMS, o comprometimento e o histórico do paciente. Ainda não se conhece a cura definitiva para o transtorno do espectro do autismo. Da mesma forma, não existe um padrão de tratamento que possa ser aplicado em todos os portadores do distúrbio. Cada paciente exige um tipo de acompanhamento específico, individualizado, que exige a participação dos pais, dos familiares e de uma equipe profissional multidisciplinar visando a reabilitação global do paciente. O uso de medicamentos só é indicado quando surgem complicações. O diagnóstico de autismo traz sempre sofrimento para a família inteira. Por isso, as pessoas envolvidas, pais, irmãos e parentes, precisam conhecer as características do aspecto e aprender técnicas que facilitam a autossuficiência e a comunicação da criança e o relacionamento entre todos que com ela convivem. Diante deste contexto, demonstra-se claramente a importância e a oportunidade do cadastramento e da confecção de cartões de identificação com informações úteis e necessárias ao atendimento prioritário que é garantido por lei. O cadastramento e a confecção de tais cartões terão maior facilidade e agilidade no atendimento aos portadores do transtorno. É necessária a criação e investimentos em políticas públicas direcionadas aos portadores de transtorno do espectro autista e a seus familiares, tal como busca o presente projeto, que tem indiscutível relevância social. Voto do relator. Diante do exposto e certo da conveniência de dar apoio e facilitar a vida dos portadores do transtorno de espectro autista, bem como de seus familiares, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4325/2018, Câmara Municipal de Itajubá, 22 de outubro de 2018, e o relator primeiro suplente dessa comissão, Sebastião Silvestre da Costa. Estou em votação, vereador Jorge, seu voto. Boa tarde, senhor presidente, vereador Zambrana. Permite as meninas da secretaria, a Cilda. Só uma dúvida que eu tenho na confecção. Quem vai fabricar a confecção da carteira vai ficar por conta de quem? Mas é uma despesa do governo, não era ele que esse projeto vinha de lá para cá? Se vai ter a despesa? Nós não estaria interferindo? Só essa é a minha dúvida. Boa tarde, presidente. Vereador, quando há realmente envolvendo despesas maiores, né, sempre o jurídico orienta que isso não é competência nossa.
caso, especificamente, é só um documento, não é uma geração, como o documento dos deficientes. Já é gerada a documentação deficiente, carteira deficiente para estacionamento, entre outras situações. Mas essa pergunta pode ser feita até para o jurídico. Mas a orientação é assim, quando há criação de cargos ou despesas altas dentro de um projeto, de alguma coisa assim, realmente não poderia ser gerado, encaminhado por nós. Essa dúvida eu tenho, porque se a despesa vem aí, eu tinha que ver o projeto do prefeito para nós. Agora, a despesa da carteira, quais coincidências aquele projeto seu também teve? Viu, vereador Jorge? Nós só temos que decidir a importância desse projeto para a sociedade. Essa questão de produção da carteirinha, isso pode ser discutido no dia da votação. Então, quanto ao mérito em benefício à sociedade, o voto do senhor? Não, é o mérito, tudo bem. Então, mas a gente vai fazer esse questionamento em virtude disso. É que está na comissão, a gente tem que já colocar isso também, né? Para deixar bem claro. O voto do senhor? Qual que é o voto do senhor? Aí na plenária eu faço a discussão. Então, meu voto também é favorável, com 2 votos favoráveis. O relatório ao projeto de lei 4325/2018 está aprovado. Então, dando início aqui à pauta de hoje, gostaria então de passar a palavra à senhora Gorete, a secretária adjunta, que fizesse a apresentação dos demais funcionários dessa secretaria. Boa tarde a todos, boa tarde à nossa secretária, aos componentes da comissão, vereador Kenny, vereador Zambrano e vereador Jorjão. Boa tarde a toda a minha equipe que está aqui, diretora de saúde mental Janaína, a coordenadora Jamile, a coordenadora de assistência farmacêutica Karina e a coordenadora de regulação Paula. Nós estamos aqui, vamos apresentar o protocolo e responder aos questionamentos que serão feitos. Também a toda a população que está nos ouvindo. Boa tarde a todos. Então, dando início à apresentação do protocolo municipal para dispensação de medicamentos do Programa de Saúde Mental. Esse protocolo, ele também foi elaborado de uma forma multiprofissional, né, onde houve a participação da equipe lá da saúde mental, dos prescritores da saúde mental, inclusive os enfermeiros, a coordenadora, a diretora e a equipe da farmácia, e é onde se determinou, né, com essa equipe multiprofissional, os medicamentos que seriam necessários para atender o programa, e aí, posteriormente foi revisado e aprovado também pela Comissão de Farmácia Terapêutica. O público-alvo são munícipes de Itajubá, acompanhados pelo Programa de Saúde Mental, que seria o CAPS-AD, o Bezerra de Menezes, o Ambulatório de Saúde Mental da Policlínica do Mercado e usuários encaminhados da Rede Municipal de Saúde. O recurso desse protocolo, desses medicamentos, parte dele os que já fazem parte mesmo da REMUME, né? Então, são os recursos já vinculados, e existem os medicamentos exclusivos do programa, do protocolo, e esses são o recurso do programa mesmo. Então, esse protocolo ele foi dividido em 4 listas de medicamentos, justamente por causa dessa diferenciação. A lista 1 compreende os medicamentos já de dispensação geral mesma, que são os medicamentos que já pertencem à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. A lista 2 são os medicamentos de dispensação, então, restrita ao programa de saúde mental, específicos, né? A lista 3 são os medicamentos de dispensação restrita ao programa de saúde mental, em comum com o componente especializado da assistência farmacêutica,
e eles passam a ser fornecidos pelo programa quando for incompatível com a montagem de processo pelo componente especializado ou quando houver processos indeferidos. Então, são medicamentos fornecidos pelo Estado, mas quando houver uma negativa do Estado, o programa selecionou alguns para fornecer pelo município, em casos negados pelo Estado. A lista 4 são os medicamentos de urgência e emergência, que é uma lista específica, então, para uso no programa, ali na própria unidade. A quantidade de medicamentos, então, da lista 1 são 12 medicamentos, que são os que já tem na REMUME, que são para tratamentos de doenças mentais. A lista 2, que são os medicamentos já específicos do protocolo, são 4 medicamentos. A lista 3, que são os medicamentos em comum com componente especializado, são 12 medicamentos. E a lista 4, que são os de urgência e emergência, 13 medicamentos. Então, no total desse protocolo, são 41 medicamentos, 12 que já pertencem à REMUME e 29 que são, então, incluídos especificamente para o programa. Aqui, só para explanar quais são os medicamentos, os que já fazem parte da REMUME, então, eles já estão sendo fornecidos pelo município, independente, né, de fazer parte do programa ou não. Então, são medicamentos controlados, que eles estão disponíveis na farmácia central e nas unidades, né, que nós temos a assistência farmacêutica. Já os medicamentos que são específicos do programa, eles estão disponíveis na farmácia central, que seriam, então, esses 4 da lista 2. Esses demais da lista, que são os medicamentos em comum com o componente especializado, que é o do alto custo. Então, assim, só para deixar bem claro, esses medicamentos que são em comum com o Estado, acho que eu já até falei antes, né, são casos, então, de CID incompatíveis com o Estado ou processos indeferidos. Esses medicamentos, mesmo que eles sejam compatíveis com a montagem de processo no Estado, ainda assim o programa fornecerá durante 4 meses, e que é o período inicial que essas pessoas têm para montar o processo. Então, um processo pelo Estado demora em torno mesmo de 3 a 4 meses. Então, enquanto isso, o programa também fornece durante este período, para casos compatíveis. E, deixa eu ver o que mais, preencher o formulário, né, para a montagem do processo. E, por último, então, a lista 4, que são esses os medicamentos listados para urgência e emergência. Eles não são dispensados, então, ao paciente, ele não leva esse medicamento para casa, ele é para caso mesmo de tratamento no local, de alguma necessidade que viesse a necessário ali de urgência. São considerados critérios de exclusão usuários que não retirarem o medicamento da lista 2 e 3 por período igual ou superior a 4 meses, sem apresentar justificativa durante este período, mais a título de análise de demanda, né, de estoque de medicamentos. Nada impede que esse paciente volte a utilizar, mas se ele ficar 4 meses sem utilizar, ele não vai mais ser considerado como demandante, tá? Pacientes também em uso da listagem de medicamentos que possuírem CID compatível com a montagem de processo, após transcorridos 4 meses de dispensação, se não houver a procura, né, pela montagem do processo e o CID dele era compatível com o processo, ele também deixa de receber o medicamento depois desse tempo transcorrido. E também faz parte do protocolo, então, um termo de compromisso e esclarecimento, aonde os aspectos gerais que foram citados aqui, a documentação também que ele precisa apresentar, o local de dispensação, as quantidades, inclusive os critérios de exclusão, são passados essas informações para os usuários, para que eles possam, então, fazer o uso mesmo do protocolo da melhor maneira possível, né? Então, é um termo de compromisso e esclarecimento, uma via para o paciente, uma via fica arquivada na farmácia.
Uma das pautas, né, também de hoje seria as alterações da REMUME, além, então, dessa apresentação que foi feita do protocolo. Em relação aos medicamentos de saúde mental, aqui está sendo apresentado, então, especificamente dos medicamentos de saúde mental, os que foram alterados, né, da relação municipal. Então, houve 33 medicamentos que foram reanalisados. Esses 33 medicamentos, 10, eles têm alternativo no SUS. Esses 10, eles eram fornecidos antes por recurso próprio, ou seja, não eram medicamentos padronizados no SUS, e tinha medicamentos alternativos no SUS, né? Então, esses 10 saíram por ter alternativo. Depois tem também 13, só olhar aqui no meu, só um minutinho, 13, né? Tá. 13 medicamentos, eles não pertencem também ao SUS, desses 33, porém, ele existia na relação municipal de medicamentos, além de tudo, em mais de uma concentração. Então, optou-se por manter pelo menos uma dessas concentrações, desses outros 13, e, fora isso, tem também mais 10 medicamentos que saíram da REMUME, mas que entraram no protocolo específico de saúde mental, que também eram, aí, a maioria, recurso próprio. Fora isso, também houve a inclusão no protocolo de mais 11 medicamentos. Então, com isso, a gente teve aqui um perfil, que seria esse segundo gráfico, uma mudança no panorama dos medicamentos fornecidos em relação ao que era SUS e o que não era SUS, né? Então, antes, quando oferecia aqueles 33 medicamentos que foram reanalisados, a gente tinha um perfil que, dos 33, 27 não eram padronizados no SUS e somente 6 eram padronizados. Né? Com esse estudo, a gente conseguiu, então, fazer uma conversão do perfil, onde nós passamos a ficar com 22 medicamentos padronizados no SUS e 12 medicamentos não padronizados, porém fornecido agora de uma forma mais específica, mais analisada, que seria dentro do protocolo de saúde mental e não antigamente como critério social. Né? Então, hoje a gente continuou com a universalidade e também tratando os casos específicos que se fizerem necessário no programa. E, além de tudo, essa mudança do perfil, né, que a gente tinha antes ali de não SUS para SUS, é o que permite hoje a gente manter esse abastecimento de medicamentos que a gente tem e que não era permitido antes, né? Então, hoje, com essa análise, com essa incorporação mais observada do que é SUS, do que não é SUS, do que tem alternativo, do que não tem. Então, é o que permite hoje a gente trabalhar com 90%, uma média de 90% de medicamentos em estoque, né, disponibilizados à população. Então, é isso, né, o objetivo do protocolo. Acredito que é o que a gente tinha assim, para apresentar. Joia? Dúvidas? À disposição. Ok, só para iniciarmos então, a discussão, só a informação, aqueles medicamentos da lista 2 e 3 são liberados mediante a prescrição do Dr. Wilson, do CAPS AD? 2, né? Isso. Vereadores? Senhor presidente, muito boa tarde. Demais vereadores, equipe Secretaria de Saúde. Hoje, infelizmente, nós temos só que lamentar que a falta da presença da professora Débora, que foi ela quem solicitou essa reunião. Ela me procurou, fez a solicitação devido a ela entender que está havendo muita queixa e dificuldade de acesso de medicação da população, principalmente na questão de saúde mental. Hoje que eu fiquei sabendo que ela não poderia comparecer, eu não sei quando é que foi encaminhado o convite a ela, se foi em tempo hábil ou não, mas foi a pessoa que fez a solicitação para esta reunião, visto que ela tem acompanhado e tem deixado de uma maneira muito preocupante os casos em relação à saúde mental do município de Itajubá. A única pergunta que eu tenho a fazer, que já foi colocada aqui a toda a exposição, porque o restante nós vamos levar a exposição para a Débora e ver se ela tem alguma situação que a gente possa fazer um requerimento, é que se
Se no CAPS-AD é uma condição regional, também, se esses medicamentos são fornecidos para a região. O público-alvo, municípios de Itajubá, no protocolo. Mas então nós não temos hoje fornecimento de medicamentos para as pessoas da região. Não. Boa tarde a todos. No início, antes de ser construído esse protocolo, foi feita uma reunião com toda a micro regional e a Helena, que é a nossa referência técnica, né? E nós estipulamos alguns critérios, né? O que Itajubá iria atender a micro-região, mas ficou acordado, nós fizemos alguns acordos, o que seria responsabilidade dos municípios e o que seria responsabilidade de Itajubá. E os gestores que estavam presentes, porque todas as cidades estavam representadas, ficou acordado, então, que a parte de medicamento e exames ficaria por conta dos municípios mesmo. E que nós ficaríamos responsáveis por prestar todo o atendimento de oficina e lanche que é ofertado, almoço, tudo por conta do município. E transporte, medicamento e a parte de exames ficaria por conta da micro. Foi um acordo que foi feito em ata. Mas isso é acordo ou é o que manda a norma? Olha, nós seguimos a orientação da regional, né? Então a Helena disse que não seria responsabilidade do município essa parte de medicamento, até enquanto serviço, mas a parte de medicamento realmente ficaria por conta de cada município, até porque fica bem claro que a gente tem que atender munícipes, né? Tanto exames. Isso é bem claro, a gente atende munícipes mesmo, e medicamento não seria diferente. Então, foi um acordo que foi feito na época e que foi aceito pela regional, está todo mundo ciente do que está sendo feito. Vou voltar só especificamente, né? Então, a questão que a Jamile colocou em relação à questão de atendimento, serviços. Exames, consultas e medicamentos é de responsabilidade dos municípios. Seus usuários. Bem, mas é isso, presidente. Vereador Jorge, alguma informação? Não? Só deixando bem esclarecido que a senhora Débora, ela foi convidada em tempo hábil, tempo esse que a Secretaria de Saúde também teve seu convite e aqui compareceu. A senhora Débora, por algum motivo trabalhista, não pôde comparecer. Enquanto secretaria, eu vou procurar a diretora Débora, porque é muito importante. Ela está em todas as nossas reuniões. Nós temos reuniões de matriciamento, nós temos reuniões conjuntas, e a Escola Venceslau sempre foi nossa parceira, e ela tem a liberdade de, tendo alguma dificuldade, sendo questionada por alguma coisa, que ela nos procure, já que ela faz parte, como membro da nossa equipe de saúde mental para todos os programas e todos os projetos que estão, ela tem a liberdade de nos procurar e apresentar quais são as dificuldades, porque é assim que se constrói. Então, diante dessa reunião, eu vou procurá-la e pedir que a gente se reúne, que ela passe para nós as dificuldades, para que a gente possa tomar a atitude o mais rápido possível. Tá? Porque a Escola Venceslau, nós estamos sempre juntos com eles em todos os programas. Inclusive, nas reuniões ampliadas de saúde, a Escola Venceslau Braz faz parte. Gostaria aqui de registrar também a participação do vereador Tenente Mello. O senhor gostaria de fazer alguma pergunta? Não, obrigado pela presença. Alguma outra informação? Porque teremos alguns temas a serem abordados. Então, gostaria de agradecer aqui a presença da Secretaria de Saúde. Passo a palavra aqui à senhora Goretti para as palavras finais. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na comissão, trazendo esclarecimento, colocando a Secretaria de Saúde sempre à disposição, né, para que possa estar apresentando os seus trabalhos, os seus projetos, e ouvindo de vocês as considerações e fatos que tenham que ser abordados. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, então, a presença de todos vocês aí. Tá? Não podemos despedir pela continuidade. Tá? Obrigadão.
Então, dando aqui continuidade à reunião dessa comissão, gostaria aqui de agradecer a presença do senhor Gustavo, que é representante do setor jurídico dessa casa. Gostaria que ele nos auxiliasse sobre o requerimento feito pelo senhor vereador Fabrício, sobre o tema lei a ser aprovada pela Câmara Federal. Gostaria que o senhor desse seu parecer, seu auxílio. Kenner, boa tarde a todos aí. Kenner, veja bem, eu fui analisar do que se tratava em primeiro momento, tá? De fato, é um projeto de lei que altera a legislação vigente, tá? E essa legislação é a que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e da outras providências. Então, o que seria a ideia desse projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal? Tá? Seria uma alteração do artigo 6º, incluir um novo parágrafo. Tá? Atualmente, esse dispositivo 6º ele tem apenas o parágrafo único. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que dispõe esse dispositivo? A dispensação de medicamentos é privativo de farmácia, drogaria, posto de medicamento e unidade volante, dispensário de medicamentos. Aí tem um parágrafo único que dá uma exceção aí. Para atendimento exclusivo de seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos mesmo, acho que a palavra seria essa, que não dependem de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal. Esse é o dispositivo, essa é a redação atual. Tá? E esse projeto de lei, ele está querendo acrescentar mais um parágrafo nesse artigo 6º, nos seguintes termos: os medicamentos isentos de prescrição, assim classificados pelo órgão sanitário federal em normas regulamentares, poderão ser dispensados e comercializados em supermercados e estabelecimentos similares, sem a necessidade de intervenção de farmacêutico para a dispensação. Ok? Então, essa é o contexto que ele solicitou a vocês um posicionamento. O que eu entendo? Que a Câmara Municipal, assim como a comissão pertinente, ela tem obrigatoriedade de manifestar, de acordo com o regimento interno, naquilo que é competência dela, tá? Naquilo que está tramitando na casa. Tá? Isso é o que diz o regimento interno. Então, isso não está tramitando na casa. Porém, nada impede que você manifeste sobre o assunto. Tá? Nada impede que vocês manifestem sobre o assunto. Eu até peguei aqui, dentro das prerrogativas das competências das comissões, tem aqui, ó, estudar proposições ou outras matérias submetidas ao seu exame. Aqui entraria sobre outras matérias submetidas ao seu exame, mas não é condicional para a tramitação do projeto. Tá? Então, eu vejo que vocês ficam muito tranquilos nisso daí. Obrigatoriedade, eu não vejo uma obrigatoriedade regimental igual uma necessidade regimental, mas nada impede que vocês venham manifestar sobre o assunto. Tá? Alguma dúvida? O vereador Zambrano ficaria responsável pela confecção da resposta como relator? Creio que é uma resposta simples, que não é de... Não, é tranquilo. Eu queria saber justamente qual seria a linha primeiro. Eu posso fazer, mas a linha, presidente, eu e entendo não é que de seja... competência. Não é de competência, não. Como ele falou no começo, né? Que no regimento interno, que nós... Eu até sento com o Gustavo, a gente consegue fazer uma redação no sentido justamente dizendo que não é uma lei que tramita nesta casa, que não está dentro da competência e tal, mas de maneira que a gente faça uma sugestão, inclusive ao vereador Fabrício, se ele gostaria de um posicionamento, que fosse, então, feita uma moção de contrária, né, alguma coisa assim. Mas eu acho que a linha da comissão seria justamente que não é da nossa competência. Porque ele até mesmo, que ele vem aqui e ele fala assim para vocês, olha só. Por exemplo, tá? Aí, de repente, até a questão de posicionamento na colocação do requerimento do nobre vereador. Vem analisar e tomar pública a sua posição contrária ou não à aprovação do projeto de lei 9482. Tá? Então, ele vem pedir para vocês contrário ou não. Porém, na própria justificativa, ele vem aqui, esperamos uma posição contrária ao projeto. Ele mesmo já vem dando um posicionamento aqui. Né? Mas eu entendo, novamente, Gustavo, que seria justamente isso, contrário ou não ao projeto de lei. Aí a resposta seria como você colocou, ela não é um projeto de lei que está em tramitação nesta casa, né? O posicionamento da Comissão de Saúde, ele não é uma condição que vai alterar
né, essa legislação no Congresso, não sei como é que seria, mas era a porque linha que eu entendo, que eu guardada- acho que a gente não tem que se posicionar para que isso depois seja usado como uma ferramenta em alguma outra situação. Sim, tem que tomar até esse Isso é cuidado. que me preocupa. Tem que levar em consideração. Exato. E outra coisa, aí também, Kenner, guardar as devidas proporções, de repente seria até questão, igual o próprio vereador Zambrano colocou, de uma moção Sim, proposta pelo vereador. proposta pelo No próprio final, vereador. sugerir que o tá? mesmo... De repente, diante de uma adversidade em relação à proposição, lá no Congresso, de repente apresentar uma moção nesse sentido. Não sei, tá? Isso seria mais ou menos um entendimento aqui. Tá? Mas eu fiz um levantamento do que se tratava a matéria, só para a gente não estar analisando algo que a gente não está, de fato, sabendo do que se trata. Tá? Mas é uma questão muito simples e não está tramitando na casa, tramitando no Congresso Nacional e a gente não tem influência sobre isso. Isso é certo, ok? Ok. Vereador Jorge, o senhor compreendeu? Então, o posicionamento nosso, certo, vai ser... A colocação está bem clara, era a dúvida que nós tínhamos, era essa. Né? Então, estou concordando com o que ele está colocando. Fazer até essa moção, né? Então, Sugestão, sugerir né? ao vereador, Fabrício. Mas que o posicionamento nosso é que realmente não temos essa... Não é uma Concordo, competência, não é uma obrigação dessa Perfeito. comissão se Não, posicionar. não é da comissão, isso aí concordo. Ok? Tudo bem. Ok, decidido. Muito obrigado. Certinho? Foi, Depois, Gustavo. Ricardo, depois a gente senta e A gente uma pensa. resposta. A gente pensa. Minha cabeça está saindo. Muito obrigado ao senhor Gustavo, representando o Departamento Jurídico. Dando continuidade, vereador Zambrana, tem alguns temas a serem aqui abordados. Sim, senhor presidente. Só para finalizar aqui novamente, como o Jorge comentou sobre a questão da discussão do REMUME aqui, nessa discussão, vou novamente reforçar que a solicitação desta reunião, vereador Jorge, foi solicitação da professora Débora. Ela, como conhecedora da questão de saúde mental, ela tem diversas queixas, eu não quis falar mais aqui na presença para não parecer uma coisa que era pessoal minha. Então, deixei de uma maneira quieta e que em outra oportunidade, né, eu também vou conversar com a Débora, para que ela venha ou a gente amplie essa discussão de uma outra maneira. De qualquer maneira, a apresentação deve estar na casa, vou pedir que a apresentação esteja e vou fazer minhas ponderações e vou evitar agora perder o tempo, presidente. Ou seja, na semana que vem eu vou fazer um relatório do que eu entendi e apresentar aos senhores, para que a gente tenha um relatório do que aconteceu, ou pelo menos em relação a algumas questões. Sendo assim, por exemplo, eu tinha feito aquele dia, nós conversamos na apresentação, vereador Jorge, daquele questionamento, eu passo para o senhor depois por WhatsApp, ela digitou, não o requerimento todo, só o objeto. Na apresentação sobre as questões da descredenciamento das 11 estratégias de saúde da família, nós tínhamos discutido aqui alguns questionamentos sobre a fala. Como foi agora, né? Essa questão de acordo, combinado, essas coisas não existem. Eu concordo comigo que sempre tem que pedir uma documentação para saber realmente se procede ou não. Por isso que eu perguntei se os medicamentos eram fornecidos do município ou não, até porque o CAPS é regional. Mas vamos lá, seriam os seguintes, especificamente da questão da estratégia da família, eu me lembro que eu anotei, mas a gente não caminhou com os requerimentos, que foi dito algumas solicitações, né? Minha sugestão de requerimento, solicitando cópia de documentação que comprove o processo de credenciamento ou habilitação para a equipe Estratégia da Família nos anos de 2013 até a presente data. Porque não foram 11, foram 12. Que eu me lembro, foram 12 que pedi na minha gestão. E uma foi a habilitação da Nossa Senhora de Fátima. Então, esse é um dos requerimentos, vereador. Segundo requerimento, cópia de documento emitido por órgão do Estado ou federal que informa que as 11 equipes de estratégia da família habilitadas ou credenciadas deveriam ter sido credenciadas de maneira totalitária, ou seja, em um único momento, não podendo ser implantadas divididas. Os senhores se lembram que foi colocado que não foram implantadas as equipes, porque, segundo informação verbal, receberam informação de que ou implantar tudo ou nada. Mas, ao mesmo tempo, foi colocado que a cidade de Pouso Alegre tinha implantado algumas.
Então, seria um outro requerimento. Cópia desse documento, e-mail, normativa, que tinha que ser feito tudo de uma vez, porque senão nós estamos recebendo uma informação que não é verdadeira. Pode ser que seja, mas é preciso de um documento. 3. Relatório analítico dos valores, os fins e as datas que foram utilizados os recursos do Programa de Saúde em Casa. Aí pode ser desde 2013. Programa Saúde em Casa, só para lembrar, é o que dá suporte ao Programa da Estratégia de Saúde da Família. Esse é um recurso estadual, que naquele dia, na discussão também, como diziam que não estavam recebendo recurso do Estado, e eu perguntei se o recurso do Estado era usado para pagar servidor da Estratégia de Saúde da Família. O que o técnico confirmou que eu já sabia, não é. Ele não é usado para isso, mas é um recurso do Estado que é usado para comprar gases, agulhas, soro fisiológico, enfim, para pagar, que eu me lembre, água, luz também. Então, seria um terceiro requerimento, aonde foi gasto o Saúde em Casa. Isso pode ser solicitado desde o ano 2013, presidente. 4. Requer cópia de documentos que refere o tempo de 4 meses para a implantação das equipes Estratégia de Saúde da Família credenciadas pelo Ministério da Saúde. Essas equipes foram credenciadas, que eu me lembro, em julho do ano passado. Ou seja, quando cortou um ano depois. Então, assim, diz que teriam 4 meses. Esse eu acredito realmente que deveriam ter 4 meses. Mas é importante também um documento dizendo se isso é verdade ou não. Então, são essas 4 decorrentes daquela reunião, especificamente da questão da Estratégia de Saúde da Família, que eu queria que essa comissão emitisse, como eu tenho dividido com os senhores minhas avaliações em relação à questão da saúde, eu queria que esses requerimentos pudessem sair da Comissão de Saúde, porque veio aquela reunião que o vereador Marcelo Kraus solicitou. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Por mim, tudo bem? Ok. O senhor pudesse só enviar por e-mail? Eu vou pedir para a Adélia já encaminhar, aí a gente protocola já essa semana para fazer esses requerimentos. Faz a confecção, para ser lido aí até na próxima reunião. Ok? Algum outro tema? Desculpe, para ser lido na próxima reunião ou para já encaminhado já para protocolado? Requerimento. Aqui o requerimento é encaminhado. A próxima reunião ordinária. Ordinária. Desculpa. Eu queria só dizer que eu estive vendo lá, recebido pela Gorete, lá a questão do TFD, eles não deram muita importância à questão, a portaria é uma norma, aquele que eu passei, é um manual explicando o que é a portaria, o que a lei fala. A maioria das vezes a gente pega o que a lei fala. E segundo ela, a orientação, tudo, nós vamos ter que entrar na justiça. Porque está tendo um desrespeito ao cidadão, fica aquele, eu acho que tem, que não tem, e o TFD, os senhores receberam, é bem claro, todos têm direito, enquanto durar o tratamento. O outro que foi para Pouso Alegre, ele mora aqui, está em tratamento. Se ele entrou por lá, entrou por aqui, ele está no tratamento, que sai daqui e vai para lá. Tem um que está 5 anos atrasado. Então, eles deixam acumular e traz um transtorno. Depois, aí ninguém quer responsabilizar por aquilo. Né? Temos lá de 2014, até o vereador hoje era secretário, faz um documento, um deles eu fiz, foi pago, fiz e não foi pago em 2014. E não é grande coisa de dinheiro, é pouco, mas eles deixam fazer e vai virando uma bola de neve. E a minha preocupação que eu falei para ele, olha, aqui fala, quando vocês não pagam, eles correm o risco de ser desabilitado. Entrar na justiça vai correr esse risco. Se a justiça entender, o Ministério da Saúde, estou fazendo mais uma pesquisa lá com o Ministério da Saúde, e nós vamos ter que tomar uma posição aqui de entrar na justiça, para dar um apoio, um suporte ao usuário, que enquadra dentro dos princípios da Lei 8080. Então, nós vamos ter que tomar uma posição, segundo eles mesmos, acho que deve entrar na justiça. A própria prefeitura acha que deve entrar na justiça. Eu acho uma covardia o paciente lá, por causa de R$200, entrar na justiça. Por que não paga esse dinheiro? O Tribunal de Contas não vai fazer. Eu vou fazer a pesquisa do Tribunal de Contas antes da gente tomar uma medida mais drástica, porque pelo que está ocorrendo aí, nós vamos ter que entrar na justiça. O que está em tratamento lá em São Paulo está no oxigênio.
está perdendo a fala, está esperando por 2 pulmões, e é uma situação crítica dele lá. É um cidadão itajobense, em primeiro lugar. E tem que ter a integridade, é universal, e eles não estão fazendo. Então, eu tenho essa preocupação, até da nós, da comissão mesmo, tomar uma postura. Ele fala da integridade, ele fala da preservação, da autonomia das pessoas, né, na defesa de sua integridade básica, física e moral. Então, é um dever, está aqui na Constituição, nós não estamos fazendo nada errado. Agora, a gente está tentando negociar, né, e não está tendo um acordo. E aí me preocupa a universalidade da pessoa, do serviço de saúde. É um direito, então por que não fazer? É uma intransigência muito grande, porque eu falo com a secretaria, é o jurídico. Aí eu vou no jurídico, não, a pasta é da saúde. Então, ela tem que tomar uma posição. Então, eu falo, ó, não vou pagar de vez, aí nós estamos mostrando. Agora, a gente está tentando negociar. Fui lá, tentei, estou mostrando. Se não der certo, infelizmente, porque nós temos que defender o direito da sociedade, na área da saúde. Vereador Jorge, eu acho isso extremamente importante. O senhor falou, uma das solicitações na época foram pagas, a outra não foi. Eu acho que seria importante, mas nós já fizemos requerimento, né, pela comissão. Desse caso, já saiu um requerimento daqui. Até porque, justamente, eu acho o seguinte, como aprendi com um professor meu, nós temos que produzir provas. Mesmo para entrar na justiça, é importante que hajam provas, né? E a prova seria o seguinte, pediu aqui pela Comissão de Saúde, né? É um documento público, pode ser fornecido para essa pessoa. A minha pergunta é, geralmente, quando a gente tinha essas situações na secretaria, encaminhava para o jurídico tem que dar um parecer se é possível ser pago ou não. Então, nesse caso específico de 2014, eu não me lembro e não sei se existe documento do jurídico negando. Existe, eu tenho a documentação, a questão da regulação também. Uma cidadã entrou em 2016 para fazer, foi indo, chegou agora. Outra preocupação que eu tenho com a regulação, pode ver, ela deu problema do útero, bexiga, desceu tudo, ela tem que fazer um empréstimo assalariada para fazer a cirurgia de R$6.000. Então, houve negligência do sistema. Tem tudo documentado. A data que entrou, foi solicitado, tudo. A do Dionísio, nós temos. Do Carlos, nós temos, mandamos, ele disse que não. Então, agora, entrando pela Câmara, agora, pela comissão, é mais um documento a mais, sem sombra de dúvida. Se é negativo da Prefeitura, aí tem que realmente encaminhar judicial. Aí, infelizmente, eu digo para o senhor que não tem. Está tudo documentado. Toda a minha fala, eu tenho os documentos, inclusive do meu gabinete, saiu pedindo, às vezes não responderam, entendeu? Então, a gente tem que estar... Essa questão eu me preocupo muito. A gente tem que ter as provas, e as provas a gente tem. Exatamente. Para fortalecer mais agora que, né, a comissão encaminhou o documento, fortalece até mais. Sim, é importante isso, que se a secretaria, se o jurídico entender que não é possível ser pago, porque existem coisas, como eu sempre falava, que o próprio prefeito ele não pode autorizar, porque senão ele responde. Legalmente, se for possível, mas ele sempre tem quem? Tem o braço jurídico dele, que é o jurídico que fala assim, o senhor pode, o senhor não pode. Então, às vezes, fica amarrado nisso ainda também. Então, essa é a condição. Mas seria isso. Vai ficar tranquilo que a documentação tem, mandei. Essa da Câmara agora vai fortalecer mais ainda. Você vai estar vendo que a gente está buscando um caminho para tentar resolver. E na realidade, o que está lá no TFD, já podia ter entrado na justiça lá atrás. Tem gente, paciente, que tem documento que eu mandei e não respondeu, ele foi transplantado de rins. Ele vai, volta, ele traz, é R$8, eles pagam 5, isso está tudo documentado. Desde 2012, é R$8,40. Se desse R$1, mas a despesa extra que ele gastar, almoço, lanche, ida e volta, está no TFD que o município tem que ressarcir ele. Por que eu sempre recebi? Está guardado. Eu viajo tudo, quando eu vou através de fazer esse tratamento, eu trago tudo. A declaração, traga a nota fiscal, é lei.
Agora, porque um recebe e outros não. Então, é mais isso. Vamos aguardar, eu concordo, estou só comentando o que a gente fez, aguardar a posição que nós mandamos, para realmente fortalecer até mais a documentação, para ver. Podemos tentar mais uma vez a negociação, aí se não der, tem que ir mesmo uma auditoria nessa área da saúde em Itajubá, não resta outra dúvida. Ok. Só duas observações. Para a semana que vem, a pauta de reunião é com o secretário Robson Vaz, que é o secretário de Desenvolvimento Social, onde o vereador Jorge informou que não poderá estar presente. Muita saúde. Isso. Eu também, por alguns compromissos da vereança, não poderei estar presente. E os dois suplentes, o vereador Wilson e o vereador Sebastião, serão convocados. E o vereador Zambrana estará presente? Estarei, senhor presidente. Seria importante, então, inclusive, fazer esse contato antes com os dois vereadores, Isso. porque se também não puder estar presente, é melhor remarcar. Porque senão daqui a pouco aparece e não vem a ficar ruim. Né? Então, é só uma sugestão de se os mesmos poderão comparecer nessa reunião, porque são dois. Mas, para mim, está marcado, não há problema nenhum. A gente vai conhecer a estrutura da assistência Outra social. sugestão, como estava vendo, bem que a gente tem que manter para a questão da hierarquia. Também podia mandar um convite já comunicando, a gente alterando essa data. Porque está faltando 2. Para mim não é problema. Se os senhores entenderem realmente, falar assim, olha, que tem o maior problema que a gente tem. A prestação de contas é na outra, daqui 2? Aí, dia 7, que não haverá reunião de comissão, porque à noite, às 19 horas, terá a audiência pública. Exatamente. Ok? Bem, senhor presidente, eu queria fazer mais uma proposta, que é uma questão que eu também estou acompanhando, e ainda não tive resposta, mas eu acho que fortaleceria também se fosse um pedido, um requerimento da Comissão de Saúde. Requerer ao Conselho Municipal de Saúde a prestação de contas de 2013 até a presente data. Até a presente data não, porque eles avaliam anualmente. 2013, 14, 15, 16 e 17. Ou seja, porque a prestação de contas ela é fechada e ela é aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, requerer ata, na verdade, né? Desculpa, a ata onde houve a apreciação e a aprovação ou não das prestações de contas do anos de 2013, 14, 15, 16 e 17. Inclusive, também poderia acrescentar quais foram, se tem algum equipamento mandado pelo Conselho Estadual de Saúde aos conselhos. Porque parece que 2014 teve uma verba que foi entregada aos conselhos, não sei se Itajubá recebeu. Então, mas espera, então vamos 2 requerimentos separados. Daqui a pouco a gente vai monopolizar os requerimentos nas caninhas ordinárias. Não, eu estou segundo. Não, eu acho que é importante. Top. São dois, né? São 2 solicitações diferentes. Que uma nós estamos pedindo se o Conselho fez a averiguação das prestações de contas. Aí, na verdade, são os pedidos das atas. Né? O que poderia ser também pedido à Secretaria de Saúde as prestações de contas de 2013 para cá. Não, é uma prestação de contas que está pedindo que faz sentido. Não, sim, mas é uma prestação de contas se houve algum equipamento, porque o Conselho Estadual de Saúde, através do Federal, teve uma época que soltava algum maquinário, impressora, às vezes computador. Né? Não sei, não estou falando. Eu acho que agora, em 2014 veio uma verba para Itajubá, não sei se receberam, mas saiu uma lista de vários municípios. Acredito que seja para a ouvidoria que veio, mas a ouvidoria poderia funcionar junto com o Conselho. Veio 10 mil para o Conselho, para sustentação do Conselho. Acho que podia. Então, vamos lá. Vários requerimentos. O primeiro, das atas, cópia de atas, aonde foram avaliadas e votadas as prestações de contas de 2013 a 2017. Ponto. Certo, vereador Jorge? Essa é uma. A que o senhor está propondo poderia ser assim. Né? Aí é um requerimento ao Conselho. Aí essa poderia ser a Secretaria de Saúde, não ao Conselho. Essa aí é para o Conselho. Para o Conselho mesmo ou para a Secretaria? Muito bem. Ao Conselho Municipal de Saúde, requerendo informações se o mesmo foi contemplado com recurso, equipamento ou mobiliário, com recurso, equipamento ou mobiliário do Conselho Estadual. Eu sugeri do Conselho Estadual ou do Governo do Estado. Federal. Não, ou do Governo do Estado, porque o Conselho Estadual... As 3 esferas, né?
ou do governo federal. Mas o federal acredito que não, que é o Estado. Conselho Federal. É. Do Conselho. Nos anos de 2013 até a presente data. Até 17. Até Até 17. 17 também, para contemplar essa que você fez aí. Eu sei que saiu um dinheiro, eu tenho a relação lá, que houve um dinheiro. Eu não sei se veio para Itajubá. Eu acho que tem uma coisa então, assim se sobre houve, isso. se veio, e que foi aplicado, né? Aí, dentro da prestação de conta. E eu acho que, e eu solicitaria aos senhores também, que para reforçar, já que a gente está monitorando, inclusive, o passado, solicitar a prestação de contas, aí é para a Secretaria Municipal de Saúde, de 2013, 14, 15, 16, 17 a gente já tem. E da Secretaria? A prestação de contas da Secretaria de Saúde. Para o Conselho, a gente está perguntando se eles aprovaram ou não as contas. Mas a gente nem tem as contas na mão, entendeu? Aí seria interessante a gente ter uma cópia das contas. 2013, tá bom. 13, 14, 15, 16, 17 nós temos. Eles vieram prestar aquela final aqui, né? O último quadrimestre, ele vem toda, né, do ano inteiro. Com aprovação do Conselho. Então, de 2013 a 2016. É a primeira, é o outro requerimento, é o primeiro requerimento. Ah, tá, do 17, não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu acho que eles estão atrasados. Eu saiba, 13 votou, 14 votou, 15 votou, eu acho que 16 não, só acho. Como eu não estou conseguindo informação assim também, eu acho que um requerimento da Comissão de Saúde a gente vai conseguir. É só para fortalecer, né? Isso aí é... Então, seria um requerimento da aprovação ou não, um requerimento de recebimento de recurso mobiliário e equipamento para o Conselho, e um requerimento das contas para a Secretaria de Saúde de 13, 14, 15, 16. Na época do Jorge, eu lembro, veio acho que foi uma impressora que veio na época, do Jorge. Esse requerimento ao Conselho sobre a aquisição de equipamentos mobiliário, Conselho Municipal? Essa verba Estadual. veio... Ou federal, porque essa verba foi distribuída para o fortalecimento dos conselhos municipais. Mas ela pode, por isso que eu estou dizendo, para citar, vindos do Conselho Estadual ou Federal, ou vinda também do governo do Estado de Minas Gerais, porque o governo é que geralmente repassa o recurso. Tudo bem, é válido, mas isso aí foi mais do Conselho Estadual que eu tenho os documentos. Ok. Então, desde já, então, vai fazer a convocação 2 suplentes. O senhor presidente podia consultar os dois, se eles viriam, se não for, mandava um requerimento, mudando uma próxima data. Porque a próxima data aí seria só dia 21 de novembro. Bem, Se for... se contemplar aqui da comissão, faria, é sugestão. Aí pode ver os dois se veria, porque senão, de prática, eu tenho vindo aqui que frente realmente eles não vêm. Então, Mas o Wilson tem que ver que ele sempre... Então, quando é convocado, o Wilson tem vindo. Quando é convocado. O Sebastião também veio uma vez também. O Sebastião veio uma vez também. Então, sugestão. Mas eu acho que poderia conversar com os dois, vereador Jorge, porque tanto o vereador Sebastião quanto o Wilson, eles têm uma ligação muito grande com a área de assistência social. Então, eu acho que eles interessariam também, né, a não ser que os senhores queiram estar presentes. Aí eu aceito até mudar a data, fique à vontade. De manter a data e fazer a convocação, então, dos 2 suplentes. Ok, desde já agradecer aqui então a presença do vereador Zambrana, que é relator dessa comissão, o vereador Jorge, que é membro dessa comissão. Agradecer aqui a presença da senhora Cacilda, da Tese Legislativa, que aqui esteve presente, aos representantes aqui da Secretaria de Saúde, em nome da senhora Gorete, secretária adjunta, que vieram aqui explanar sobre os medicamentos relacionados à saúde mental. Agradecer a todos aqueles que puderam nos acompanhar. Uma boa tarde, fiquem com Deus.